Maria Raimunda de Oliveira, Alcides Rosa, Terezinha Leonardo Aparecido Rosa, Fátima Aparecida, Francisco Jorge, Graciliano José Espino, Andrelina Ferraz, Onofrio dos Santos, Benedito dos Santos, Ramiro Bento, família Souza, Maria Joana dos Santos, José Onofrio Mendanha, Valdemir dos Santos. Pela saúde de Camila, família Alvarenga, família Monteiro, família Lima, Mariana, Ana Júlia, João Vitor, Fabiana, Tiago dos Santos, Ana Laura e Antônio Correia. A liturgia nos convida a renascer diariamente para a vida nova, repleta do Espírito, iluminada e fortalecida pela fé vivida e celebrada. Somos felizes porque pomos nossa esperança no Senhor. Em pé, iniciemos a Santa Missa. Vamos fazer o nosso exame de consciência. É hora de silenciar o coração e reconhecer os nossos pecados. Qual tem sido o meu pecado contra Deus? Qual tem sido o meu pecado contra os irmãos? Qual tem sido o pecado contra mim mesmo? Cantemos pedindo perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
na renovação da festa pascal. Aumentai a graça que nos deste, fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criastes o céu, a terra, o mar e tudo o que nele existe, por meio do Espírito Santo dissestes, através do Teu servo Davi, nosso Pai. Porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se contra os pagãos e o povo de Israel contra Jesus, Teu santo servo, a quem ungiste a fim de executarem tudo o que Tua mão e Tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os Teus servos anunciam corajosamente a Tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do Teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A nossa resposta será: felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Todos. Felizes são aqueles que põem esperança no Senhor. Porque os povos agitados se revoltam? Porque bramam as nações projetos vãos? Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra Deus onipotente e o seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu caminho. Todos felizes são ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele, então, em sua vida os ameaça, e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, seu monte santo, o consagrei. Todos felizes são de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus: Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei tua herança, os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cedro férreo
haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Todos felizes são os aqueles que põem sua esperança no Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje propõe uma reflexão sobre o nascer do Espírito. Nicodemos era um homem do templo, muito sério, de conduta moral íntegra, um homem de Deus, justo segundo a normativa judaica. E ele se aproximou de Jesus porque ele queria entender a forma de ação. O Evangelho de hoje é do início do Evangelho de São João, capítulo 3. Quando João escreveu esse Evangelho, como já foi dito na liturgia de ontem, na homilia de ontem, nós estamos no final do primeiro século. Por isso que João coloca na boca de Jesus o seguinte: quem não nascer da água e do Espírito
Porque no tempo da pregação, propriamente o batismo ainda não era uma realidade da comunidade cristã, no tempo do Jesus caminhando entre eles. Mas depois que Jesus foi ressuscitado pelo Pai, ficou conosco na Eucaristia, na palavra e na presença dos irmãos, o batismo era a grande chave, como até hoje é a grande chave de adesão, de assumir a fé em Cristo, ou melhor dizendo, em Jesus ressuscitado. E Nicodemos pergunta: como é possível uma pessoa velha nascer de novo? Qual é a chave, qual é o segredo para se nascer de novo? O segredo, queridos amigos, é o próprio conhecimento, é o próprio dialogar com Jesus. A pessoa que não se encara, a pessoa que não para um pouquinho para refletir sobre as próprias condutas, ela vive um estado tão fechado, tão blindado, que eu pergunto: como o Espírito poderá entrar para fazê-la nova criatura? Se a nossa atenção não parar um pouquinho, como por exemplo, alguém já fez o exercício de olhar no espelho para si próprio? Alguém já fez esse exercício? É bom. Alguém já fez esse exercício? Não, a gente penteia cabelo, a gente lava o rosto, a gente verifica isso e aquilo. Mas alguém parou diante do espelho, olhou no olho da imagem do próprio e disse, e fez uma pergunta: você é capaz de renascer no Espírito? Eu vou antecipar a resposta. Encarar-se no espelho é uma tarefa muito difícil, porque a gente vai encarar aquilo que de fato nós somos e não aquilo que nós imaginamos a respeito de nós mesmos. Nós vendemos de nós para nós mesmos uma imagem de uma pessoa excepcional. Nós nem entendemos por que eventualmente nossos familiares e amigos se irritam tanto conosco. Mas a questão é: o que eu, Edgar, realmente sou, eu para comigo mesmo, possibilito que a ação do Espírito transforme a minha vida? Nós nos reunimos na Assembleia dos Fiéis, nessa segunda-feira, na missa votiva de Nossa Senhora Rosa Mística. Coisa linda! E Cristo nos convida a renascer de novo. E Cristo nos pergunta: o que precisa renascer dentro de cada um de nós? Seria paciência? Seria compreensão? Seria compaixão? Seria a bondade? O que é que precisa renascer efetivamente dentro de mim? E quando eu me encaro diante de Jesus, e Ele, na verdade, agora eu quero dar um passo de qualidade, Jesus, na verdade, é o meu espelho. Quando eu olho para Jesus, eu olho para Jesus, mas Jesus reflete muito de mim. Reflete as minhas áreas de luz e as minhas áreas de sombra. Não é possível nós passarmos pela vida sem nós termos posse da nossa identidade. Vocês, coroinhas, são jovenzinhos, estão no início da vida, mas devem ter conhecimento da própria do que gosta, do que não gosta. Vocês jovens, tem algo que chamar a atenção. Mas e nós adultos? Se eu olhar para a minha história de vida, seu jovem, se olhar para a história de vida,
Será que eu teria feito de forma melhor algumas coisas que eu tomei como prioridade? Quando a gente renasce do Espírito, a gente faz do aqui e agora um momento lúcido na convivência com Jesus. Queridos amigos, renascer do Espírito é entender a ótima e grande dinâmica de Cristo, que nós somos processuais. Ninguém nasce pronto, nenhuma criança nasce comendo feijoada, nenhuma criança nasce já com capacidade de decisão. Nós somos em desenvolvimento processuais. Na questão para renascer do Espírito, nós também precisamos ser processuais. Na paciência com os amigos, dentro da família. Claro, se eu chegasse em qualquer lugar, eu gostaria de encontrar um ambiente ideal. É possível? Talvez um dia no céu, aqui na terra, nós vamos encontrar ambientes processuais. Por isso, as pequenas imperfeições que nós temos dia a dia, seja na comunidade, seja dentro da nossa família, seja dentro do nosso trabalho, é o momento oportuno de purificação. A gente entrega a Jesus, porque ali, na dor, nós estamos renascendo do Espírito. Roseli, talvez a coisa mais difícil, e o dia que nós conseguirmos, eu estou certo que já estaremos juntos, vivendo no céu. Eu acho que a coisa mais difícil e mais necessária é a arte de conviver. Sabe, queridos amigos, a gente se perde muito na convivência, sobra farpada, falta amor, sobra alfinetada, falta carinho, sobra impaciência, falta mansidão, sobra crítica, falta compreensão. Conviver é o grande renascimento do Espírito. Conviver bem, conviver de forma harmoniosa, paciente e amorosa. Que Jesus ressuscitado dê a cada um de nós a bênção que os nossos apóstolos Pedro e João tiveram na primeira leitura, a bênção de, na força da fé, no êxito na convivência, levar a palavra de Deus à frente. A nossa palavra está aí. Vamos fazer com que os nossos amigos sintam pelo testemunho e não pelo discurso fácil a presença de Jesus ressuscitado. Vamos transformar a nossa realidade de turva em realidade brilhante? É possível? É fácil, Maria? Não é fácil, mas é possível. Que esta missa nos ajude a refletir sobre a tarefa de ser um bálsamo para os irmãos. Vamos agora em pé, fazer a oração da comunidade. A nossa resposta será: enviai-nos vosso Espírito, Senhor. Enviai-nos vosso Espírito, Senhor. Abençoai com vosso Espírito as congregações religiosas e a vida consagrada, para que sejam sinais do vosso reino. Rezemos. Enviai-nos vosso Espírito, Senhor. Enviai, Senhor, o Espírito sobre a Igreja, para que se renove continuamente. Rezemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Inspirai aos nossos governantes projetos de economia solidária e de defesa do bem comum. Rezemos.
Enviai o vosso Espírito, Senhor. Iluminai e conduzir no bom caminho as pessoas desorientadas e as que vivem na dúvida, exemplos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Soprai vosso Espírito sobre nossa comunidade, para que caminhe com alegria, coragem e otimismo, exemplos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Alguém gostaria de fazer uma prece, alguma necessidade, um agradecimento, um pedido? Peço em voz alta. Pela minha família. Pela minha família. Rezemos ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Pela Simone, está em tratamento muito sério, rezemos ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, 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 Senhor. Pelo Daniel. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Por toda a comunidade. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Deus de amor e misericórdia, acolhei as preces da nossa família aqui reunida. Isso nós os pedimos por Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Daniel é um jovem de 24 anos que foi encontrado lá na comunidade paroquial de São Lucas pela pastoral da saúde, tetraplégico, há 2 anos, sem acesso de nada, ele não era conhecido por ninguém. Agora, as irmãs já começaram a ter assistência e o meu pensamento é que no próximo sábado, Daniel, ele é carregado no colo, porque ainda não tem cadeira de rodas, vá para a missa do São Lucas, se Deus quiser. A prefeitura está se mobilizando para ajudar. Rezemos pelo Daniel, porque é filho nosso, só tudo.
para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, sigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino do céu se abrem para os filhos redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo, sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai-vos referenda ao Senhor. Estando para sempre e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, pão da vida e cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebeu, Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Santo Padre e Papa Francisco,
vossa Igreja. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs. Vamos colocar aqui junto de Cristo todos os nossos familiares, amigos, todas as pessoas que sofreram com a morte, confiando na misericórdia de Deus. De todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembramos do Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Jesus Cristo, vosso Que tem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Jesus está aqui conosco, Ele é a nossa fonte de vida nova, Ele que nos faz renascer do Espírito. Vamos rezar com Jesus ao Pai, na unção do Espírito, como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, quando vivemos a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória, para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, entregue a mim a vossa Igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Aqueles que são renascidos do Espírito, saudai-vos fraternalmente. Tirai os pecados do mundo. Tem liberdade em nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Tem liberdade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Dai-nos a paz.
Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas em uma só palavra serei salvo.
concedei ao Deus Onipotente, conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Toda missa votiva, nosso coração tem sempre uma prece especial a fazer. Eu gostaria muito que essa paróquia adquirisse o bom jeito das tradições antigas das novenas, que a gente, na força da fé, roga através do santo padroeiro que interceda por nós junto a Cristo. Vamos então agora, em silêncio, as crianças em silêncio, quietinhas no lugar, nós vamos conversar com a Mamãe do Céu. Nós vamos conversar com a Nossa Senhora Rosa Mística. Cada um faz a sua prece, peça a sua graça, e a Virgem Maria sempre atende os seus filhos. Rosa Mística, Virgem Imaculada, Mãe da Graça, a honra de vosso divino Filho, nós nos diante de vós, implorando a misericórdia de Deus, não por nossos méritos, mas pelo amor de vosso coração maternal. Nós nos suplicamos que nos concedais proteção e graça, com a certeza de que haveis de atender. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rosa Mística, Mãe de Jesus, Rainha do Santo Rosário, e Mãe da Igreja, corpo místico de Jesus Cristo, nós nos pedimos que concedais ao mundo, dilacerado pela discórdia, a unidade e a paz, e todas aquelas graças que podem dar ao coração de tantos de teus filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rosa Mística, Rainha dos Apóstolos, fazei florescer a volta dos altares eucarísticos muitas vocações sacerdotais, religiosos e religiosas, que difundam a santidade de sua vida e com o zelo apostólico pelas almas, o reino de vosso Filho Jesus, por todo o mundo, e derramai sobre nós também a abundância de vossas graças celestiais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos e gredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nós volvei. E depois deste festejo, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Maria, Rosa Mística, Mãe da Igreja, rogai por nós. Uma salva de palmas.
Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Rosa Mística, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora eu vou pedir um recado. Pode ser? Só para agradecer e pedir desculpas. Amanhã o Gilson começa a publicar o balancete de março. Com as festividades nós não conseguimos entregar no prazo certo. Mas boa notícia. Mês de janeiro conseguimos arrecadar 3.600. Estou falando número redondo. Mês de fevereiro, 6.300. Mês de março, 8.800. Dízimos e ofertas. A comunidade está agregando. A nossa despesa fixa já está sendo paga pelas ofertas e pelos dízimos. Agradeçamos a Deus a bênção. Eu sabia que o ressuscitado não iria nos desamparar. Se alguém tem o coração tocado para ser dizimista, seja. É para evangelizar. Não é para luxo, é para evangelizar. Obrigado. Boa noite e bom descanso. Obrigado pela presença ali. Os coroinhas. Os coroinhas todos. Não é para ficar estressado. Quando terminar o primeiro trimestre, eu quero ver o boletim de vocês. Amém?